Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Seguindo a filosofia aqui do canal que acredita que a nossa história não é verdadeira, nosso tempo não é o verdadeiro. Vou continuar compartilhando as minhas pesquisas. Não sou dono da verdade, não estou afirmando com certeza tudo, mas com grande porcentagem dela. Pelo menos pelo meu estudo, pela minha pesquisa. E vamos falar um pouco hoje sobre esse grande mapa de Urbano Monte. É um mapa planisférico, é um mapa que foi redescoberto em 2018. Ele tem 3 metros, 3 por 3, é um mapa gigantesco. E você pode encontrar na internet também. E já existem muitas análises desse mapa. Eu já fiz algumas, em alguns vídeos meus já falei alguma coisa. Postei também vídeos de outros falando sobre o assunto. E quero dar mais umas impressões aqui de algumas situações que aqui eu encontrei. E que vão ter muito a ver com a história que nos é escondida e o tempo em que nós estamos e que também nos é escondido. Primeiramente aqui, a gente consegue observar nesse mapa esses 4 pontos que se destacam, que são de coloração mais moderna, vamos dizer assim. Se percebe que a coloração original ela era acinzentada, né? E é um campo que ficou no mapa sem nenhuma informação, o que é bastante estranho quando esse mapa traz anotado nele várias informações. Ele traz a situação geopolítica da época, ele traz os líderes mundiais da época e muitos outros fatos históricos. E o Urbano Monte, ele coloca aqui no próprio mapa as fontes dele, né? Ele escreveu e desenhou o mapa baseado nesses escritores, nesses historiadores e navegadores. Alguns deles aqui, se vocês pesquisarem, não vou fazer a pesquisa um por um aqui porque vai ficar muito extenso o vídeo. Uns você não consegue encontrar mais, né? Outros você consegue encontrar uma obra, mas uma obra que não diz muito respeito ao assunto aqui tratado. Mas ele não fez sozinho, né? Vamos dizer assim. Ele não fez da cabeça dele esse mapa. Com relação à, à, à situação geopolítica da história neste momento, que o momento vai ser uma segunda parte desse vídeo, nós temos aqui a data oficial desse mapa é de 1587. Ou seja, nesse mapa ele traz nessa época as armadas navais de cada nação que tinha importância na época. E aqui nós estamos numa época em que nós não vamos ver armadas portuguesas, pois segundo a história aqui era a época que Portugal estava sob o domínio da Espanha, e nós não vamos ver também ingleses ou holandeses. Tá? E vamos ver pessoas históricas, nações que foram apagadas. Bom, apagadas entre aspas, né? Nos foram escondidas, mas elas estão aí. Aqui a gente vê a armada do rei da Espanha, Felipe. Tá aqui o homem. Tem outra armada aqui que também
é a frota da Índia, do rei da Espanha, que aqui a frota portuguesa já estava junto, né? Provavelmente. Quem mais? Nós temos a frota chinesa. Bastante interessante a frota chinesa. São navios de outro estilo, né? Dizem que a navegação não era possível antigamente, que só foi possível após a invenção da caravela, mas não. Os barcos a remo faziam, juntamente com o vento, a diferença e eles navegavam pelo mundo inteiro. Pode acreditar nisso. Nós temos também aqui ao sul da África, olha que interessante, a armada do Gran Turco. Aqui nós temos uma frota também com a cruz, vamos dizer que na verdade espanhola, não sei, ou das próprias Ilhas Molucas, que carregam especiarias e outras coisas, escrito aqui. Foram essas que eu achei assim conhecidas. Estranhei, né, o fato de não ter navegação inglesa ou holandesa, como nos dizem. Mas tem duas outras frotas que estão colocadas aqui no Oceano Atlântico. No Oceano Pacífico aqui tem mais uma armada, só para informar, tem mais uma armada espanhola aqui no Pacífico. No Oceano Atlântico Sul, nós temos uma armada de um ser, ou de um homem, ou de um grande homem, retirado da história, tido como uma lenda, como um mito. Prestes João. E a armada dele também não era fraca, hein? Ou seja, ele era uma peça importante nesse game aqui que rolava, que é a geopolítica da época. Outra armada que a princípio me pareceu estranha e bastante interessante, tem que ser pesquisada, é essa. Armada del Sophie. Gostaria que vocês pesquisassem aí, ver se vocês encontram alguma referência, qual é a nação aí, chamada de Sophie. Na verdade é Sofia. E aí a palavra Sofia, ela pode ser interpretada de muitas formas, muitas não, mas de algumas formas na parte histórica, tanto material quanto religiosa. Mas isso nós vamos deixar para um outro dia. O interessante desse mapa também aqui, ele é todo interessante, né? Mas nesse vídeo é a data dele. Vamos ver se nós achamos aqui agora. Acho que está aqui. Aqui. E é fato de Urbano Monte, o ano 1587, depois do nascimento do Nosso Senhor. Aqui nós vemos a letra I. E nós vemos também o número 5, que parece um S, né? E dizem que esse ano aqui é 1587. Eu vou contestar isso, mas primeiro eu quero trazer para vocês um vídeo do canal,
o nome do canal vai estar no próprio vídeo a seguir aí, no pedacinho que eu recortei, e que ele vai falar algumas coisas sobre a letra I e a letra J em frente às datas. E aí depois do vídeo eu volto a falar aqui com vocês. Só um minutinho. Relevance to our ongoing journey. Both the letters I and J from our alphabet play a vital role in our next stage. So, what is so important about these particular letters? Well, if you spend as long as I do looking at old maps, documents and coins, you get to know that the I and J is used on many of them. The problem is, it has been mistaken for the number 1, which it most certainly is not. If anything, the use of I or J is sometimes used to denote the end or terminus of a number, but never the start, as you can see here. Here we are on a site covering genealogy and family history, and someone else asked the same question about, in this case, just the letter J, but it also applies to the letter I, and he was saying that he was puzzled about why they keep appearing. But as you can see in this Roman text, it always appears at the end of the number. The answer to the poster's question was, and you can see it here, was used for the final to make it clear that the number had ended. And it goes on about printing Roman numerals of prescriptions. So it was used also, and it still is, in a lot of cases for pharmacy prescriptions. But again, it repeats it here. This is to signify that it is terminal. In other words, it is the end of the number. That's all I wanted to cover with you, just to make sure we've got that reference here. And as you will see, it is of high importance in the next section. So why is this so important? Well, it is of critical importance, since when these letters were used, and you have to remember the mass population could not read or write and simply took the word of those who could, which is why you recall monks spent some of their time creating fake documents for cash, favours or power. The letters used on many old maps clearly show the use of these letters, as you'll see in these examples. But what you've got to understand is, why put them in front, not at the end of the remaining numbers? This is a question that has perplexed many researchers, and to be honest with you, they've yet to come up with a solid reason behind the use. However, given the now established faking of our historical timeline, I personally believe it was a sort of fail-safe method to be used by the powers at the time in planning the manipulation of history. So when the time came to switch it to a number and thus adding 1,000 years of fake history, it was an easy transition, since the masses knew no better and would take little note of it, and both letters could easily be mistaken for the number 1. And for the scholars amongst you, it may be difficult to believe such a crazy notion. So, to that end, here are a few more examples of letters rather than a simple number 1 being used on certain documents and coins. Moreover, there are maps and documents that show clearly the use of both the letter I, J and the number 1 within the same document, supporting the idea there was a difference in the use within the same documents. Fomenko calculated approximately the same amount of time without noting the use of the I or J in documents, which I believe supports both aspects of his and this area of investigation, as you will see. To support this hypothesis, I'm going to show you what I believe is a set of examples which do not use the I or J and, in my opinion, were precursors to adding 1,000 years of phantom time. The small selection I took from a post located on the website Stolen History, so I'm not going to take credit for this discovery, but it shows some great detective work by the original poster. In order to clarify this additional 1,000 years, we go to an old German book on archive.org and see if we can compare those entries within that book with what mainstream media has to say about those same people in history.
In addition, I'll use a small list of entries in a document format with hyperlinks so we can jump straight to the wiki page which matches the entry so we can assess the difference in the detail, if any. So, let us begin. So here we are, and let me just explain what you're looking at. On the left-hand side, we're on archive.org with the original German book. On the right-hand side, you can see a small list, and that's all it is. It's just a small list of translations taken from this book to read in English just to make things a little easier. And what we're going to do is we're going to follow the right-hand side list here as far as page numbers and entries are concerned in the German book here. And then I'm going to hit the hyperlink so we should fire up Wikipedia and see what they have to say up against the information that we have taken from this book. Now, one thing I want to make absolutely clear at this point is remember that I mentioned the I and the J. Well, in this book, you can clearly see they know how to use the number 1. And when they need to use the number 1, as you can see quite clearly here, they use it. Now, that might seem a bit of an obvious statement to make, but all will be clear in a few moments. So just to explain, this book is basically a list or an entry of nobility births in Europe given whatever year that they've listed them in. So just to make a point there, it's the nobility births across Europe at the time of publication. So we're going to start with our first entry, which lists page 15, and it says it's the first entry. Now, it's page 15 of the book, not page 15 of archive.org. So we will jump, now we're on page 16, so we'll just go back one. Obviously, that makes it page 15. What we're looking for is this entry here. And as you can see straight away, it's right at the top. Okay, so you can actually see born 15th of August, 735. And you can see here that Friedrich Abernacht was born in 15th of August, 735. What we're going to do now is hit this hyperlink to check this guy out, because after all, he's going to have a listing and see what the details are. So we're firing up. We can translate it if we want, doesn't really make any difference. So here's Frederick, lovely picture of Prince Frederick. Like I said, it was the nobility, born, according to the archive.org, of 735, and here we've got 1735. So there's 1,000 years that have been added to this particular entry. So now we work our way to the second entry, which is page 21. So let me just jump to Muito bem, pessoal, retornando. Antes de comentar sobre o vídeo que a gente acabou de assistir, eu quero acrescentar que quando eu falei que nós não encontramos na geopolítica desse mapa aqui as armadas da Inglaterra ou da Holanda, vou acrescentar também a da França junto também, que são 3 países, ou 3 países colonialistas, que nesta época deveriam estar com as armadas na água. Isso pela narrativa oficial. Ao vídeo, com relação ao vídeo, o importante a ser destacado é que o autor ali, ele conseguiu encontrar algo muito importante. Ele conseguiu encontrar um livro onde tanto o número 1 como a letra I e a letra J são utilizados em conjunto, normalmente. O que denota que elas não têm o mesmo significado, o número não tem o mesmo significado do que as letras. Então eu vou tentar aqui esmiuçar a minha teoria sobre isso. Como que eu comecei a pensar essa minha teoria? Eu falei que nos separaram em caixinhas de conhecimento. Então eu procurei em outra caixinha, que não seja a história nem a arqueologia, um conhecimento que pudesse explicar o que seria a letra I e a letra J no início das datas, né? E a primeira, obviamente, foi Jesus. Jesus e Jesus. I e J. Mas quando você começa
a pesquisar e entender que existia calendário antes de Jesus, existia nação, existia tudo antes também. Como que eles faziam antes? Como que eles começavam antes disso? Então eu comecei a pensar que essa letra I, na verdade, não é uma letra, é um número. E fui buscar na matemática porque vi que aquilo era uma incógnita. E como nós temos aí, nós aprendemos na matemática o x e y como incógnitas, eu fui procurar outras letras na matemática que pudessem ser interpretadas como I e J. O I eu encontrei, o J não, então o J, na minha opinião, se refere realmente a Jesus. A data que tem J antes, ela se refere que é depois de Jesus. Já a data que tem o I antes, pode ser Jesus? Pode. Pode. Inclusive, talvez tenha sido essa a grande confusão da época, e porque criaram a letra J, justamente para diferenciar uma coisa da outra. Bom, procurando na matemática sobre a letra I, nós temos que a letra I, ela é uma unidade, ela não é uma letra, né? Porque ela, na verdade aqui ela está na matemática. Então ela é um número imaginário. Como não se sabia o quanto de tempo que tinha que ser passado, usavam a letra I, que era o imaginário. E aí, talvez depois do nascimento de Jesus, começaram a usar o Iesus com a mesma letra, I, para representar tempos diferentes, talvez seja isso. E aí criaram o J para diferenciar. O interessante é que realmente, né, essa letra I na matemática ela é utilizada posteriormente aos números. E nas datas ela é utilizada anteriormente aos números. Mas isso não quer dizer nada. Isso quer dizer apenas que na matemática o número que não se conhecia, que era imaginário, era um número grande, enorme, que você tinha que fazer um cálculo e era depois da vírgula, ou era um número tão grande. Né? E quando se passou isso para a história, o imaginário era anterior à data, e não depois, a data já se sabia. Então, por isso que foi passado para frente a letra. Uma questão apenas de aplicação da matemática em uma outra área de conhecimento. É interessante que eu não vou tentar explicar para vocês matemática, porque não tenho capacidade nenhuma disso. Mas ela lida com os números negativos. Então, talvez, a partir do momento que esse I foi retirado das datas, começaram a se contar os anos negativos, que normalmente, né, os anos negativos, para quem não é expert em matemática, para você fazer uma conta com número negativo de cabeça, assim, rapidinho, você já não consegue. Então, inverteram para complicar mesmo. Né? Mas então, os números complexos incluem os números reais e os números imaginários. Os números imaginários são representados pela letra I, que faz parte do campo numérico complexo, ao qual aplicamos o quadrado menos 1. Então, talvez seja por aí, obviamente que eu não vou me prolongar nisso, porque não tenho, como já disse, não tenho conhecimento nessa área a fundo. Mas é uma pista, que talvez o I tenha vindo daqui. E a partir do nascimento de Jesus começaram a haver confusão, começou a haver uma confusão entre o imaginário e o Jesus, e aí criaram o J. Não é isso que a história conta, obviamente. Isso aí estou especulando aqui, mas é uma explicação. Aqui o número I, você vê, então não é uma letra, é um número, porque é considerado na matemática. Ele tem os cálculos deles aqui a serem feitos. Talvez o matemático consiga, inclusive, encontrar o ano correto com os cálculos que tem aqui, eu não sei, né? Não sei. O interessante é que esse símbolo foi aplicado pela primeira vez, segundo a Infopédia,
em 1777, entre 1777, por Leonard Euler. Já na Wikipédia, nós temos que o termo foi inventado por René Descartes, em 1637. Então, a história oficial lá não entra em concordância também com relação a isso, né? Mas pode ser uma explicação para a letra I. A letra J é a letra J, depois de Jesus. A letra I é o número I, na verdade. E o número 1 continua sendo o número 1, como sempre, pois o algarismo romano não tem o ponto em cima do I. Tá? O J, olha aí, ele só apareceu após o ano 1500. Bom? E você vê a explicação que o J foi originalmente apenas uma versão alternativa à letra I. E depois da Idade Média, onde nós acreditamos que tudo foi alterado, foi distinguida, aí a letra I e J foi separada, e aí o jarro ou iarro ficaram com a mesma, vamos dizer assim, a mesma pronúncia, ou um povo diferenciou a palavra Ianela de janela, janela, o iota de jota, e aí mudaram tudo. Tá? Então, é interessante que vocês façam sempre as suas pesquisas, sempre. Analisem outros campos de conhecimento junto com o que vocês forem pesquisar. Immanuel Velikovsky, que você encontra no canal aqui alguma coisa, ele, para escrever os livros dele que foram tão contundentes para a história oficial, ele utilizou dos chamados mitos, lendas, né? Outros campos de conhecimento. Então aqui, para tentar criar uma teoria do que é o I e do que é o J, né, nós trouxemos a matemática para perto da história. Quando ao mapa, para sabermos a data dele, né? Sabedores, dentro do que eu falei aí, de que o I na frente não é um número, mas é um número relativo, que é uma incógnita, né? É um número imaginário. Aqui não está demorando para carregar, vamos ver. Espera um pouquinho. Vamos tentar recarregar a página. A internet não está ajudando. Aí. Então, sabedores do que nós falamos ali, isso aqui não é um 1, isso é um I. Certo? Imaginário. Então, a princípio, o ano seria 587. Mas será? Ou o buraco é mais profundo ainda? Porque, se você notar aqui, tanto o número I quanto esse 5, ele não parece estar nem na mesma grafia e nem na mesma cor do que o 87. E o 87 já está estranho também, porque o 8 está virado. Mas parece um 87 aqui, né? Será que seria um 587 ou seria 87? A partir do quê? Aqui está o I. Imaginário.
ou 1507, queriam falar se foi falsificado isso, colocaram na frente do 87, né? Depois do nascimento do Nosso Senhor. Então, como que é isso? Por que eu estou dizendo que pode ser 87 aqui e esse número 5 aqui também pode ter sido acrescentado? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem fazer um mapa, ou qualquer trabalho que vocês fossem fazer, e que vocês tivessem que fazer um selo, um carimbo, vocês fariam esse selo com a idade, com o ano do seu nascimento, ou vocês fariam esse selo com a idade que você tem naquele momento? Essa é uma pergunta importante. Respondam-se mentalmente, né? O que você faria? Porque, segundo a história oficial, aqui nesse selo, Urbano Monte colocou a idade dele, 45, XXXXV. Mesmo estando escrito do ano 45. Do ano 45. Então, se ele é do ano 45, isso aqui também não pode ser 587. Tem que ser 87. Será loucura isso, gente? Eu não colocaria de forma nenhuma num selo, num mapa, ou qualquer trabalho meu, a idade que eu tenho naquele momento. Eu colocaria o ano do meu nascimento. Sou do ano de 45. E aí a história oficial vai te mostrar que Urbano Monte está lá. Ele nasceu em 44, não é 45. E faleceu em 1613 com 68 anos. Então, acredito que ele tenha morrido com 68 anos, isso é possível. Mas ele morreu com 68 anos a partir do ano 45. E esse mapa aqui, ele pode ser do ano 87, depois do nascimento de Jesus. Então, isso muda toda a história, muda tudo, exatamente tudo. E quando os canais falam dos mapas antigos, da Tartária, eu não vejo muitos enfrentarem a questão do tempo errado e nem a questão do impacto disso tem no nosso ensinamento religioso. O tempo, ele faz ambiência, o tempo ele é a quarta dimensão, ele dimensiona o que você é, o nosso pensamento. Então, isso aqui muda tudo, tá? Muda tudo. Espero que vocês estudem também a mudança dos calendários. Veja que, na verdade, o calendário gregoriano para o calendário juliano mudou pouquíssima coisa, foi mais uma imposição. E vamos seguindo, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço. Fiquem bem.